A polícia da França identificou os terroristas que mataram 129 pessoas nos atentados de sexta-feira em Paris, inclusive o que planejou o massacre. A França, com o pé na porta, dá de cara com a guerra. Em poucas horas, a polícia descobriu 31 armas, incluindo lança-foguetes e explosivos. Foram mais de 160 buscas de norte a sul do país, pelo menos 20 detenções. Os policiais se aproveitam do estado de emergência para entrar em casas sem mandado judicial. A polícia identificou 3 homens-bomba. Sami Animour se explodiu no Stade de France. Ele nasceu em Paris e já tinha sido preso sob suspeita de terrorismo. Fugiu para a Síria durante o regime semiaberto. O jornal Le Monde conta que o pai foi buscar Animour, mas o filho se mostrou um soldado fiel, frio e irredutível. Outro kamikaze do estádio era Bilal Hadifi. Além dos dois, um terceiro homem-bomba se matou no Bataclan. O passaporte com o nome de Ahmad Mohamed estava ao lado do que sobrou do corpo dele. A Sérvia confirmou que Mohamed pediu asilo quando entrou no país no mês passado com uma leva de imigrantes. Essa operação sem precedentes se estendeu a Bruxelas. A cooperação europeia resultou em prisões em Molenbeek, um lugar que concentra um braço pesado de radicais. Essa conexão belga é um elemento-chave da investigação. 7 homens detidos estariam ligados aos ataques. A polícia chegou a cercar um prédio, mas não encontrou Salah Abdeslam. Ele teria preparado todos os coletes explosivos de sexta, inclusive o do próprio irmão Ibrahim, que se explodiu na cafeteria. Outro irmão, Mohamed, chegou a ser detido, mas hoje já estava em casa. Assustado com tudo o que aconteceu, disse que a família dele é normal, que os irmãos eram franceses normais. Ele disse que não sabe onde Salah se escondeu e nem se ele se entregaria. Mohamed disse que a família dele tem mente aberta e nunca teve problemas com a justiça. Como mensagem para os parentes das vítimas, disse que a família dele está comovida com a tragédia e que jamais imaginaria que o irmão pudesse estar ligado ao terror. Entendam, temos uma mãe e ele ainda é filho dela. O terceiro francês suspeito, já identificado pelas autoridades, é Omar Ismail Mustefé. O mentor do atentado seria Abdel Hamid Abaoud. O nome mais procurado da Europa já estaria na Síria, onde é conhecido também como Abu Umar al-Baliki. Ele aparece nessas imagens gravadas por um cinegrafista francês em Alepo e exibidas pela Globo News no documentário Infiltrada no Estado Islâmico. Abaoud tem 27 anos e nasceu em Molenbeek. Teria frequentado boas escolas na Bélgica. Em 2010, foi preso por roubo à mão armada, junto com um dos suicidas do ataque de sexta, e teria se juntado ao Estado Islâmico em 2013. A rua onde fica a casa de espetáculos Bataclan foi reaberta hoje, por isso nós vamos ao vivo até Paris conversar com o correspondente Pedro Vedova. Ele está em frente ao Bataclan. Boa noite, Pedro. Gostaria que você descrevesse o que você está vendo aí em volta. Boa noite, Renata. É uma imagem impressionante porque essa rua foi liberada hoje e a gente tem aqui atrás pelo menos 70 metros de homenagens. Eles construíram rapidamente esse mural e mostra uma importância muito grande, uma resposta do povo francês, sobretudo num dia que o primeiro-ministro fala que o povo tem que ficar preparado, que outros ataques podem acontecer e que é preciso conviver com esse tipo de ameaça há muito tempo. Então você vê o francês deixando de lado esse instinto de preservação e indo para as ruas. Ao mesmo tempo, o governo francês dá outro tipo de mensagem. Hoje, ao longo do dia, como a gente viu na reportagem, havia várias detenções, prisões e uma busca enorme, uma operação conjunta europeia para mostrar que, e o ministro do Interior, inclusive, disse que isso é só o começo, que outras prisões e operações vão continuar. Mas a resposta mais contundente de todas, a gente vê em frente, em cima, na verdade, da boate Bataclan, que a liberdade é um bem indestrutível. É isso que o povo francês diz aqui nas ruas. Para Pedro, alguns terroristas identificados foram classificados como radicais. Eu queria que você dissesse como é que explicasse como funciona essa classificação pelas autoridades e para que essa classificação serve. Porque alguns terroristas que foram classificados como uma ameaça não foram presos pela polícia e acabaram participando dos atentados, né?
Pois é, isso é impressionante, mas é uma lista enorme. São 5.000 nomes, pelo menos, chamados da ficha S. Esse S é de Segurança Nacional. Essa ficha, na verdade, é um arquivão e ela tem vários tipos de classificação. São pelo menos 16 níveis de classificação, sendo que o 1 é o mais perigoso de todos. Então, esse arquivo serve para eles monitorarem, ficarem, de certa forma, alertas sobre o que eles fazem. E nem necessariamente eles conseguem prender essas pessoas, porque, na verdade, elas possivelmente podem estar atuando como uma célula adormecida, fingindo que são pessoas normais, mas de alguma forma levantaram algum tipo de suspeita e entram nessa lista. A gente está falando de um número de pelo menos 5.000 pessoas que representam uma potencial ameaça ao Estado e a gente falou de dezenas de pessoas que fizeram esse estrago aqui em Paris. Então, 10 pessoas podem causar um grande estrago, imagina tomar conta de 5.000 pessoas. É uma tarefa muito difícil, Renata. É um grande desafio, não só para a França, para toda a Europa. Pedro Vedova, ao vivo, em frente à Casa de Espetáculos Bataclan.